Mário, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, 2 anos e 4 meses depois, aqui chega, e depois de ter há 2 anos e 4 meses recebido um déficit de 3%, aqui chega com um déficit que voltou a ser de 3%, incluindo, como seria expectável, e até o senhor o esperaria seguramente, o esforço efetivo dos portugueses com a recapitalização da Caixa. 2 anos depois, o país cresceu mais 9 décimas do que tinha crescido em 2015, apesar de ter desacelerado em 2016 e o próprio Governo prever nova desaceleração nos próximos anos. O emprego cresceu, embora com estagnação da remuneração média real dos trabalhadores e com um aumento significativo do número de trabalhadores com baixos salários. Depois deste tempo, a verdade é que vimos como o Sr. Ministro das Finanças engoliu os seus colegas de Governo e domesticou os deputados do PS, do PCP e do Bloco. Eles são todos centeno. Os governantes afirmam-no entusiasmados. E aqui os deputados do PCP, Bloco e Partido Socialista, ainda que estrebuchem um pouco, ainda que finjam um pouco, ainda que o neguem até 2 ou 3 vezes, quando chega ao momento do voto, são todos centeno. A rir ou a protestar, são todos centeno. Mas nós não somos, e quero lhe dizer, Sr. Ministro das Finanças, o PSD gosta quando os resultados para o país são melhores do que se tivessem sido piores. Reconhecemos os números do déficit, do crescimento e do emprego em 2017 e que são melhores que 2016, isso é positivo. Mas não estamos satisfeitos nem com o resultado, nem com o caminho adotado. Quanto aos resultados, Sr. Ministro, com as condições recebidas pelo seu Governo, deveriam ter conseguido bastante melhor. E não me venha com a comparação com os tempos anteriores. Os tempos de comparação e os termos de comparação não se fazem com a saída de uma bancarrota deixada pelo Governo do seu partido. Comparam-se com os tempos atuais, com a melhor conjuntura económica internacional que temos memória nos últimos anos, com uma política favorável do BCE, com as reformas estruturais do governo anterior que o senhor só quando põe o chapéu de presidente do Eurogrupo. Mas pelo menos aí, e no seu Twitter, lá vai reconhecendo o impacto das reformas do governo anterior. Até o ex-ícone das esquerdas, senhor Tsipras, diz quem nos dera termos feito o caminho de Portugal e termos saído do programa de ajustamento como Portugal saiu com as reformas que fizemos e que o senhor elogia, só com o chapéu de presidente do Eurogrupo. É com as circunstâncias atuais e com o que os outros fazem que nos devemos comparar ao Sr. Ministro. E deixe-me dizer-lhe, para o PSD nós ficamos insatisfeitos com o facto de termos na Europa, em 2017, 19 países a crescer mais do que nós. Isso não é um resultado que nos deixe satisfeitos. Também não estamos de acordo quanto ao caminho para lá chegar, com os erros da estratégia que têm feito. E deixe-me apontar-lhe 11 pecados capitais da estratégia do seu Governo. O primeiro, aumento e o atingir de um recorde na carga fiscal. Deixe-me dizer-lhe ao Sr. Ministro, chega a ser ridículo o mesmo Ministro das Finanças que durante 2 anos andou a dizer nós baixamos a carga fiscal, nós baixamos a carga fiscal, chega aqui a tentar desmentir os próprios números. Por um lado diz que afinal a carga fiscal não aumentou, bem, as estatísticas dizem o que dizem. E por outro lado, tenta dizer que isso nem sequer interessa. Ó Sr. Ministro, o senhor e o seu Governo também contribuíram com medidas positivas de agravamento para o aumento da carga fiscal. Basta ler os relatórios do Orçamento do Estado do seu Governo para ver como, em 3 anos, em impostos indiretos, e são cerca de 10 os que aumentaram, exclusivamente, segundo contas suas, por efeito de aumentos de taxas nos impostos indiretos, há um agravamento superior a 800 milhões de euros por ano de impostos indiretos. E, portanto, Sr. Ministro, sim, a carga fiscal, isto é, o esforço que a economia portuguesa
vê capturado ou cativado pelo Estado para se financiar por impostos e contribuições, aumentou. Nunca em Portugal o Estado foi buscar tanto da riqueza gerada no país como no ano 2017 em percentagem do PIB. E as estatísticas falam por si e respondem. O senhor tem esse recorde consigo e isso é errado. Pelo que fez, agravando alguns impostos, e pelo que não fez, essa decisão e as consequências do aumento da carga fiscal são erradas. O mesmo para o investimento público, mas é um recorde em sentido contrário. Por 2 anos consecutivos tem, em percentagem do PIB e em valores absolutos, os mais baixos valores de investimento público. E ficámos ontem a saber, no relatório da despesa pública que recebemos, ainda não sei se é público, mas os deputados receberam e, portanto, podemos falar dele, que, Sr. Ministro, na saúde, na segurança interna, na educação e na agricultura, o investimento público no ano de 2017 ficou entre 40% e 50% abaixo do orçamentado. Há uma queda no investimento público e os serviços ressentem-se. E essa marca é sua, do mais baixo, que há memória. A mesma coisa nos serviços públicos, Sr. Ministro. E o facto de a sua estratégia orçamental, essa captura e a cativação dos seus colegas de governo, ter resultado que, através de cativações, os serviços públicos na educação, na saúde, na proteção civil, na administração interna, na defesa, estejam esses serviços em ruptura, como os portugueses veem semanalmente. E fazem-no através de uma estratégia que é muito errada na gestão financeira. Repare, as suas cativações não são apenas escolhas cegas, como agravam a qualidade da gestão da parte dos serviços públicos, porque lhes lançam uma imprevisibilidade completa. Sim, ter que reduzir despesa e ter que fazer cortes, como em tempos de emergência, não é bom. Fazê-lo de uma forma absolutamente imprevisível com as cativações recordes que os senhores fizeram é uma horrível gestão das finanças públicas. Têm como escolha errada também não fazerem uma consolidação orçamental efetiva, sustentável. Simplesmente aproveitam os frutos da conjuntura económica e da redução dos juros. Sim, há uma política do BCE. Sim, infelizmente que saímos do programa de ajustamento cedo e a tempo, e sim, infelizmente que saímos do procedimento de déficits excessivos. Estão a aumentar a despesa pública permanente. Está boa parte disfarçada pelo aumento do ciclo económico, mas ficam as consequências destapadas e têm que ser pagas numa fase menos boa do ciclo económico. Isso é preocupante. A dívida pública está demasiado elevada. Subiram a dívida pública em rácio do PIB em 2016, subiram a dívida pública em valores absolutos em 2016 e 2017 e sim, está demasiado elevada e preocupa-nos, entre várias coisas, a forma como o setor empresarial do Estado continua a aumentar as necessidades e a agravar as necessidades de financiamento do país para além do déficit. E basta olhar para os números e ver como há uma parte significativa da dívida que está a aumentar não por conta do déficit, mas por causa do setor empresarial do Estado. Preocupa-nos e é errado, sétimo, que a economia esteja já, segundo previsões do próprio Governo, a abrandar para 2018 e o fará outra vez em 2019. Preocupa-nos e é errado o nível baixíssimo de poupança e voltou a cair em 2017, com o crédito ao consumo a aumentar e a poupança a cair para valores outra vez muito baixos. Preocupa-nos extraordinariamente como a produtividade do trabalho em Portugal caiu nos 2 anos do seu Governo. É hoje, e no final de 2017, 0,7% inferior ao que era em 2013. E isso preocupa-nos. E 0,6% dessa queda foram em 2017. Preocupa-nos que haja uma criação de emprego, sobretudo em baixos salários. Preocupa-nos que o produto potencial esteja praticamente estagnado. E sim, estes 11 pecados são escolhas e resultados de escolhas da estratégia orçamental do Governo. Geram, quanto a nós, resultados insatisfatórios e, sobretudo, condições de sustentabilidade preocupantes para o país no futuro. E para terminar, já terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro, é a palavra.